Muito bem, terceiro ano, tudo bem? Espero que sim, com todos vocês. Vamos para a nossa segunda aula desse quarto bimestre e o tema é hoje Estado, Governo, Nação. Qual é a diferença de Estado, Governo e Nação? Na aula passada eu falei já, algumas coisas assim por cima, mas eu me preocupei principalmente em explicar como funciona, a forma de governo do nosso país. Como a gente chegou na forma de governo do nosso país. Quem não viu, veja lá a aula. Ficou bem legal, ficou bem resumida, ficou interessante. Hoje eu vou falar assim de formas de governo por todo mundo, Quais são os existentes, ok? Que formas de governo existem hoje e quais formas de governo existiram, Então, os conteúdos é Estado, Governo e Nação, formas e sistemas de governo, anote aí o conteúdo. E as habilidades são três hoje. Compreender o conceito geral de Estado e suas formas. Distinguir o conceito de Estado da concepção de governo, ou seja, diferenciar Estado de governo. E identificar as principais formas de governo, que as principais é monarquia e república. E suas características. Já dei uma pincelada na aula passada. E a última habilidade das três, identificar e reconhecer diferentes sistemas de governo, Presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Então vamos lá. O que seria então, para começar a aula, qual a diferença aí de governo, Estado e nação? Assim, primeiro uma apoteose aí histórica. A gente tem que entender que Estado, já existia lá na Pérsia antiga e etc. É a gente pensar lá, um conjunto de pessoas que se fecham para os outros e se organizam entre eles para oferecer serviços para o povo, etc. Uma noção vaga da cidade-estado-polis, da Grécia Antiga, cidades-estado que também existiram na Mesopotâmia, foram as primeiras organizações sociais. Como organizações sociais? As primeiras vezes em que seres humanos se uniram, se juntaram e criaram uma sociedade. Não foi bem a primeira vez, mas estas são as sociedades mais bem organizadas, mais bem documentadas da antiguidade. Então é uma das primeiras. Porém, assim, é muito relativo. A gente pode falar que um grupo de seres lá, homens e mulheres das cavernas, se juntaram e fizeram lá um governo. Só que não existe relato sobre isso, mas com certeza existiu. Mas vamos colocar aqui, historicamente, civilizatoriamente, a Mesopotâmia como uma das primeiras organizações sociais, estatais, cidade-estado, etc. Governo, Estado e nação. Governo, vamos lá. Governo é o soberano de um país que tem a função de dirigir uma sociedade. É constituído de um grupo de pessoas que dirigem uma determinada sociedade. Ou seja, governo é governar. Ou esse trem está desgovernado. Então, o governo... o seu governo não foi bom. Quer dizer o quê? O governo significa administração. Quem governa? Quem administra? Quem dirige o Estado? É o governo. Quem é o governo? As pessoas que estão lá hoje no poder que nós colocamos através das eleições. Então, eles compõem o governo, ou seja, quem administra. Então, o governo é, basicamente, o corpo de pessoas que está governando, que está dirigindo o país, o estado, o município, ok? Que isso já fique claro, seja governo municipal, estadual ou federal, são governos. Quem dirige o país, quem administra o país. Estado, o que seria Estado? Estado é um grupo de organizações formado por um governo. Olha só, não vai se confundir aí, ele é formado pelo governo, tem parte. Mas a estrutura física, os prédios, o território, tudo isso pertence ao Estado. Presidente, governador, prefeito saem um dia, depois de 4 anos. Porém, o Estado permanece. O Estado fica lá. Então, o governo dirige o Estado. É tipo, o governo é o motorista e o Estado é o carro, o patrimônio, certo? Mas também tem coisas aí no Estado que você não pode esquecer, como, por exemplo, o Exército.
Estado é um grupo de organizações formado por um governo, pelo exército e pelo funcionalismo público. Eu pertenço ao Estado. Eu sou professor do Estado. Professor do Estado de São Paulo. Então, eu pertenço ao Estado. Sou funcionário público. Então, o funcionalismo público pertence ao Estado. Com uma estrutura totalmente própria. Brasil, Estado-nação Brasil, Estado de São Paulo. Tá lá, não sai. Palácio dos Bandeirantes. Tudo isso que está lá, toda essa estrutura física, os funcionários, o exército, isso é o Estado. E quem dirige eles é o governo. Ok. Aqui daí já entra no poder executivo, legislativo e judiciário, que eu já te expliquei, né? Como funciona a estrutura do poder, né, no Brasil. E nação. O que seria Estado? Estado-nação. O que é nação? Nação. O termo nação indica um povo com a mesma origem ou pátria. Pode incluir também a cultura, a ideologia, a língua, os costumes, entre outros. Ou seja, você já entendeu o que Brasil é, né? Brasil é basicamente uma nação onde todos falam português. Por quê? Porque a gente ensina português nas escolas desde a infância. Fecha a fronteira lá no Acre, ali no Mato Grosso, lá embaixo no Rio Grande do Sul, lá em cima no Amapá. Fecha toda a fronteira com os outros países, né? Do outro lado é água, né? Não tem fronteira. Dessa fronteira para dentro, o que a gente vai ensinar para as nossas crianças, para os recém-nascidos? A língua portuguesa. Você vai ligar a televisão, estão falando português. Vai na escola, A, B, C, D. Ba, be, bi, bobu. Ou seja, você vai aprender português. Então, temos algo em comum para pertencermos à mesma, né, nação. Somos brasileiros, né? Quem inventou o Brasil, como o Brasil foi inventado, essa é uma outra história que não será contada aqui. Porém, essa é a característica de nação. Nação é um grupo de pessoas que vivem lá num determinado território que tem as mesmas características culturais, as mesmas características linguísticas e a mesma origem, né? Brasil, brasileiro, etc. Certo? Então aí já fechou a diferença de Estado, governo e nação, ok? Anote que é importante. Vamos aí para a próxima parte. Cadê aqui que eu peguei? Né? Daí eu vou falar sobre as específicas formas de governo que existem no mundo. Nossa, será que eu perdi? Já achei aqui, né? Quais são as formas de governo que existem, né? Que essa é a segunda parte da aula, né? Como funciona, né, esses governos, etc. Vamos começar com Aristóteles, né? Segundo Aristóteles, na Grécia Antiga, né, ele descreve o governo com critérios de justiça e objetivos que visam o bem comum. Então, assim, o objetivo, né, do governo é o bem comum, para que todos vivam bem, tenham acesso à educação e etc. Né? Até que no caso existe isso, ó, né? Ação, processo ou efeito de governar, governação, né? O volante, né? Capacidade ou possibilidade de exercer controle, né? Certo, né? Forma pelo qual se rege um Estado. O Aristóteles, ele diz que existem, né, algumas formas de governo lá naquela Grécia Antiga que é importante a gente ter contato. Por exemplo, segundo Aristóteles, eram legítimas puras, né, porque visavam o interesse comum de todos, de toda a população, as seguintes formas de governo. A primeira forma de governo é a monarquia. O que é monarquia? O que você tem que lembrar de poder monárquico quando você vê na televisão, quando você vê na escola essa palavra, quando você vê na faculdade essa palavra? Monarquia é poder de reis, certo? O que determina uma pessoa ser rei? O fato de ela ter sido filho ou filha de um rei. O fato de ter sido neta de um rei. O poder do rei é vitalício. Ele só vai embora quando ele morre. A não ser que aconteça uma revolução no país, eles derrubem o rei, prendam o rei, matam o rei ou exilem o rei, né? Mas, se um país ele é monárquico, quem manda nesse país aí específico são os reis. Isso é uma monarquia. Monarquia é rei. O Brasil já teve rei? Teve. Dom Pedro II, né? Dom João VI foi rei do Brasil, depois Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. 3 reis o Brasil teve. 3 reis, período monárquico. Monarquia, reis, certo? Mas sultão também? Também, porque é uma forma de rei, príncipe, realeza, entende? Quando o poder vem do sangue. Quando o rei ele só pode ser rei se ele for filho do rei, porque ele tem que ter o sangue do rei. Entende aquela questão de sucessão de reis
que você vê em novelas de cavalaria, em séries da Idade Média, era importante ter um filho do seu sangue para ser rei, né? Então a monarquia, que era um rei tem poder supremo. Aristóteles também entendia que existia o poder aristocrata, né? Uma forma de governo aristocrata em que alguns nobres detêm o poder. Ou seja, a aristocracia é alguma coisa relacionada à fazenda, a sítio, a terras, a latifúndio. E a Grécia já teve um governo em que quem mandava era, né, a elite aristocrata, oligárquica, os donos de terras. Uma forma de governo da Grécia Antiga. Democracia ou politeia, né, que seria quando o povo detém o controle político. Democracia. Nós vivemos numa democracia. Ah, o povo brasileiro tem controle político? Sim, porque ele escolhe os políticos. Mas na minha concepção, não, porque depois que os políticos estão lá, eles fazem o que eles querem, né? De certa forma. Você não vê tanto reflexo do povo. Mas a gente vive numa democracia. Todo mundo tem o direito de votar, etc, né? Por sua vez, eram ilegítimas, porque visavam o interesse próprio, as seguintes formas que deturpavam a concepção do governo do filósofo, as chamadas formas legítimas citadas acima, corrompendo assim a sua essência política. Ou seja, os tipos de governo que não tinha interesse, né, de fazer pro povo, para as pessoas, porque as oligarquias ainda era pensada no povo, porém quem mandava eram os latifundiários, né, que quem tinha terra. Tirania, uma forma de governo de tirania, poder supremo obtido de forma corrupta, né? Tirano, você é um tirano, quando você dá um golpe lá de Estado e rouba o poder para você. Oligarquia, poder detido por um grupo que exerce a forma injusta. Ah, tá. Até usei a oligarquia aqui juntamente com a aristocracia. Dependendo do caso, sim, é possível você usar o mesmo termo. Mas oligarquia é poder detido por um grupo oligárquico. Então, o grupo tinha terras que não fazia para o povo. Entra lá na crítica que eu falei, né? Ah, mas será que os aristocratas faziam para o povo? Né? Demagogia ou holocracia, que é poder exercido por facções populares. Interessante, né? Demagogia ou holocracia, ou seja, hoje entendo perfeitamente o que significa. Isso aí está sendo muito demagogo, ou seja, quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. Depois de Aristóteles, muitos outros estudos abordaram esse assunto, resultando em formas de governo diferentes, tal como as que Maquiavel considerou, república e principado. Né? Maquiavel dizia que, né, uma frase bem conhecida dele, os fins justificam os meios, e ele legitimava o poder do rei, aqui colocado como principado. Né? E as formas atuais de governo mais conhecidas são, né, mais usadas pelo mundo, são monarquia e república, certo? Monarquia e república são as duas formas de governo que predominam atualmente. Na monarquia, o poder exercido pelo rei. Novamente, monarquia, poder de um rei, poder vitalício, certo? Que é sucedido por descendência. Então tem que ser o filho do filho do filho do filho, sempre o rei ou a rainha. Dessa forma de governo, não existe limite temporal, de modo que o seu governante, o monarca, exerce o cargo até a sua morte ou abdicação. Ou seja, poder é vitalício, a não ser que ele abdique, né? A não ser que ele saia do poder por vontade própria. A monarquia pode ser absoluta ou constitucional. Ó, tem monarquia absoluta e constitucional. Na primeira, que é absoluta, olha, óbvio, absoluta, o poder é ilimitado. Absoluto conforme sugere sua denominação. Então, monarquia absoluta, só o rei manda. Né? Ele pode se tornar um ditador por isso? Daí as palavras se confundem. Mas ele não é um ditador porque ele tem sangue de rei. Ele está lá desde sei lá quando e vai ficar até a morte. Então, é monarquia absoluta. Já a monarquia constitucional, que é chamada também de monarquia parlamentarista, né, o governo é exercido pelo cargo do primeiro-ministro. Ou seja, eles escolhem lá o primeiro-ministro, que é tipo presidente, mas não é presidente. E existe aí a monarquia parlamentarista, ou seja, a monarquia em que tem sim rei, mas quem manda de verdade e faz as coisas no país é o parlamento. O rei governa com o parlamento. Melhor exemplo, Grã-Bretanha. A rainha da Inglaterra está lá com acho que 100 e poucos anos.
Rainha da Inglaterra, já vou pegar aqui a Rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra, pra gente saber quantos anos a Rainha da Inglaterra tem. A Rainha da Inglaterra hoje, que é a Isabel II, né, do Reino Unido, Elizabeth II, ela está neste momento com... Ai, cadê a idade dela? Quero saber a idade dela. Eu quero muito saber a idade dela. Ou seja, na Inglaterra você tem aí, né? Lembrando que ela já é Rainha da Inglaterra desde o dia 6 de fevereiro de 1952. Ou seja, ela já está no poder como Rainha da Inglaterra há 68 anos, quase 70 anos. Mas assim, então a Inglaterra tem uma rainha, certo? Então é um poder monárquico, ok? Ok. Mas não é uma monarquia absoluta, porque ela não manda em nada, nada. Tá lá, bonito, os ingleses gostam, acho bonito ter lá a rainha da Inglaterra, etc. E tal. Mas quem manda é o primeiro-ministro, né? E agora eu não sei como o primeiro-ministro da Inglaterra é escolhido, né? Primeiro-ministro da Inglaterra, escolha, né? Eu não sei se é por voto, ó, lista dos primeiros-ministros da Inglaterra. É escolhido pelo monarca, normalmente uma pessoa desfrutar. Quem é o primeiro-ministro da Inglaterra? A escolha de Boris Johnson para o primeiro. Vamos ver como é que o Boris Johnson, que inclusive estava com Covid um tempo atrás, aí, foi escolhido. O ex-prefeito de Londres venceu a eleição de seu partido com o dobro de votos do adversário, atual ministro de Relações Exteriores. Johnson foi um dos líderes da campanha pelo Brexit e quer que o país deixe o bloco europeu até 31 de outubro. Por isso que ele se tornou lá. Acho que a escolha é dentro dos partidos. Eleição para escolher. Nesta terça, o Partido Conservador anunciou o resultado da eleição para escolher o novo líder da sigla. Então, acho que é o partido que escolhe, não é escolhido pelo povo. Então, acaba não sendo democrático. E o poder lá está, assim, né, na monarquia. Só que assim, a monarquia não manda nada. É o primeiro-ministro que luta mais pelo país e que meio que faz esse trabalho do poder executivo, que seria o presidente. Então, assim, a Inglaterra é o melhor exemplo. É monarquia, só que parlamentar, ou seja, o rei tá lá, é bonito, história, tradição, mas quem realmente dirige o país, né, é a parte parlamentar com o primeiro-ministro, ok? Esse é um exemplo desse tipo de monarquia que ainda existe no mundo atual, certo? Daí temos a república, né? No que respeito à república, o poder é exercido por um presidente, que eu já falei na aula passada. No caso do presidencialismo ou primeiro-ministro no caso do parlamentarismo, né? Então, assim, quando é uma república presidencialista, essa república presidencialista vota para ter um presidente. Fica lá 4 anos, não é vitalício, é 4 anos, certo? Mas também existe a república parlamentarista, em que eles não escolhem presidente, eles escolhem um primeiro-ministro, entende? Então daí já é diferente. Eleitos por meio de eleições diretas, diretamente por voto popular, ou indiretas, por representantes escolhidos pelo povo que compõem o chamado colégio eleitoral. Então, assim, o povo pode escolher quem vai escolher o primeiro-ministro ou o presidente, né? Colégios eleitorais, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos, agora que veio aí, né, a eleição que tivemos, a eleição aí do Biden, que ganhou do Trump, também existem lá, né, a questão lá dos colégios eleitorais. Não é igual no Brasil, não, as eleições, as nossas eleições. Então, existe o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo e o parlamentarismo são os principais tipos de democracia hoje, né? No presidencialismo, o presidente tem poderes executivos e desempenha os cargos de chefe de Estado, que representa a nação no âmbito internacional, e de chefe de governo, né? Administra internamente a nação. No parlamentarismo, por sua vez, o chefe de governo é chamado de primeiro-ministro, certo? Todavia, os poderes estão a cargo dos parlamentares, que são os deputados. Então, esses países que têm parlamentarismo, monarquia parlamentarista, os deputados é que levam o país, que governam o país. Certo, né? Pelo mundo, o estudo e a reflexão sobre essa matéria fez com que ela se expandisse, de modo que atualmente são adotados pelo mundo diferentes regimes e sistemas políticos. Exemplo, Arábia Saudita, monarquia absoluta, falei até na aula passada, né? Teocracia, dizendo teocracia, teo, Deus, do grego, cracia, né?
governo, então governo de Deus, né? Então eles acham na Arábia Saudita que o rei saudita da monarquia absoluta, ele não só é o monarca, o rei, como ele é também o próprio Deus, né? Ou tem algum parentesco com Deus, é da família de Deus, como isso. China é uma república popular. É. Estados Unidos da América é uma república presidencialista, ok? Japão é uma monarquia constitucional. Sim, meus queridos, o Japão tem rainha e rei. Não sei se é rei, não sei se é rainha, acho que é rei. Rei do Japão. Mas é uma monarquia constitucional, constituinte, ou seja, existe lá uma constituição por trás dessa monarquia. Ou seja, o rei do Japão, ele não governa absolutamente. Ele tem uma constituição que defende ele lá e coloca ele lá e que ajuda ele a governar, né? A Líbia é uma república parlamentarista, por exemplo, né? O Reino Unido é uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia que tem uma constituição por trás, lá, um parlamento por trás. E beleza, é isso. Essa aula eu falei desses tipos de governo que existem no mundo, dei alguns exemplos, ok, já estou no meu tempo. Aula que vem eu vou falar do Brasil, quais são os períodos históricos do Brasil, em que momento o Brasil teve determinados tipos de governo, etc. Falou, abraço, tchau.